Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos em mais um episódio do programa O Poder do Campo, aqui da Agro Pujante, que é o ecossistema jurídico de fortalecimento jurídico do agro. E hoje nós estamos recebendo, eu e a Letícia Perfeito aqui, nossa co-host do Poder do Campo, Frederico Favacho, que é um colunista nosso aí da Pujante, um professor, um amigo, parceiro. E é uma honra muito grande o Fred, que ele vai contar aqui um pouquinho para a gente, para vocês, de todo o protagonismo que ele sempre teve na construção, desde a discussão de política pública, mas também construção acadêmica, na advocacia, no setor privado, assessorando grandes associações e entidades do setor produtivo. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito rico. Muito obrigado, viu, Fred? E antes de passar a palavra, quero lembrar você que está aí nos acompanhando, se não se inscreveu no canal da Agro Pujante, se inscreva aí, assim a mensagem chega mais longe, tira 2 segundinhos aí, você vai se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, que eu tenho certeza e espero que esse episódio, assim como os outros do Poder do Campo, possa contribuir de alguma forma na sua formação, na sua atuação aí na ponta. Fred, obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado a você pelo convite, obrigado, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer enorme mesmo. Primeiro porque eu gosto do tema, gosto de falar sobre agronegócio e falar isso com os amigos é sempre muito mais prazeroso. Então... Prazer é nosso de poder aprender com você, que tem uma baita de uma experiência no setor. Então vai ser bem legal, bem produtivo. E um tema espinhoso aí, muito desafiador, a gente vê sempre nas manchetes discutindo as tarifas do Trump, como elas impactam o setor agropecuário aqui no Brasil, e a gente poder refletir e entender, né, de forma esmiuçada, técnica também, quais são os reais impactos? Fora as manchetes, que principalmente em ano eleitoral vem essa discussão de soberania nacional, quais são os reais impactos e quais são os dobramentos, né? Mas antes de adentrar nesse tema central, eu queria que você comentasse um pouquinho, Fred, qual que foi sua raiz, sua primeira conexão no agro, né, com a advocacia do agro? Você sabe, Wander, que eu começo no agro, a advogar no agro, diretamente, basicamente na virada do século. E eu começo a atender a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, depois a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, a ANEA. Esse vínculo com essas duas associações acabam me apresentando outras associações do setor, como a Abiov, por exemplo. E desde então, a gente está falando de 26 anos praticamente, né? 26 anos eu venho trabalhando nesse setor sempre com vistas especialmente ao mercado internacional, a questão das exportações, né? A gente está falando de uma commodity importante na nossa balança comercial, que é a soja, entre os outros grãos, mas principalmente a soja, que hoje é a commodity, eu diria, a mais importante ali, entre aquelas que as associadas tanto de Abiov quanto a NEC comercializam, né? E, sem dúvida nenhuma, os outros grãos são tão importantes quanto, mas a soja tem esse papel. E também dessa ligação com as associações, eu acabei indo para a ANABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, onde hoje eu sou um dos diretores lá. Então, são 26 anos trabalhando aí no setor. Uma baita de uma experiência. Pois é, isso revela um pouquinho da minha idade, né? Mas a gente deixa isso pra lá. Desde 2000 ali, então, mais ou menos, virada do século. Sim. E a gente teve esse movimento, né, depois da redemocratização, também a abertura econômica do próprio setor produtivo, mas do país como um todo, essa liberalização da economia, plano real, etc. Aí, como nosso público é qualificado, vai lembrar a lei da CPR ali em 94, vem os títulos em 2004. Você acompanhou isso tudo? Sim, não, Fred? tudo. Na verdade, os anos 90 são super importantes porque a gente tem vários movimentos. A gente tem realmente a lei da CPR, a gente tem a lei Candir, que vai, naquele momento, isentar as exportações, né, de impostos, e isso vai dar um gás enorme para as nossas exportações. E a gente vem também de um movimento, digamos ali, desde os anos 50, mas com força mesmo nos anos 70, de conquista do Cerrado. Então, é uma série de eventos que vão culminar realmente
que após a virada, nesse momento de virada mesmo do século, o Brasil vá se firmando como uma potência na exportação de commodities agrícolas que é hoje, né? Mas a gente continua vendo isso acontecendo, né, até hoje, quer dizer, a nossa vitória mais recente é com o algodão, e nós passamos são 3 anos em que nós passamos a primeiro lugar na exportação de algodão, né? E já estamos entre os maiores produtores do mundo também. Então, vejo que é um crescendo em várias commodities que a gente vai expandindo e se consolidando sempre como grandes produtores, grandes exportadores. E Fred, ainda na graduação, você pensava em atuar com agro ou não? Não. Olha que interessante. Na graduação, lá atrás eu pensava em prestar concurso para juiz, né? Não focava. Tive aula com um excelente professor, recentemente falecido, na área de direito agrário. Chamou a atenção, mas me parecia que naquele momento a matéria estava um pouco desatualizada, um pouco atrasada, né? Digamos assim. Isso em que ano, mais ou menos? Eu sou formado em 89, então a gente está falando... No marco da democratização ali, né? Eu peguei, né? Então você acompanhou tudo, né? Sim, eu peguei a Constituinte. Legal, depois a gente falar disso. E foi que qual revela faculdade? muito. Foi aqui em São Paulo? Foi aqui em São Paulo. Eu estudei na faculdade de Direito da USP. Do Lago São Francisco. Isso. Que é um fórum ali do pensamento jurídico brasileiro, né? Sem dúvidas. Assim, não é mais o único, felizmente. Eu acho importante dizer isso. Gosto muito da minha alma mater, mas é bom que a gente tenha outros fórum, né? Como assim, de referência, né? É importantíssimo. E aí esse desdobramento, depois que você se conectou ali através das entidades, inicialmente você foi, de fato, assessorando as grandes companhias. Exato, porque o que acontece, na época, de fato, a gente tinha poucos escritórios, poucos advogados dedicados ao agro. A gente conta nos dedos de uma mão, e que são referências até hoje. O Renato Buranello, o André Passos, o Domício Santos Neto. O Lucas é dessa época também? O Lucas é um pouquinho mais novo do que a gente. Né? Foi da escola, né? O Lucas, na verdade, ele na verdade estudou, perdão, ele trabalhou no escritório do Renato. O escritório do Renato é um formador aí de gente boa do agro, sabe? O Lucas chegou a comentar que teve uma trade na época que muita gente passou por lá, né? Sim. E aí nessa trade lá, a turma que passou pelo jurídico dela geralmente foi participando das discussões, tanto acadêmicas como também assessorando os players. Porque é isso, é um movimento que foi formando os primeiros advogados de acordo com a necessidade. Então, o que acontece? Os primeiros advogados que trabalharam no agronegócio, vamos chamar nesse sentido, né? Agronegócio, exatamente porque a gente está falando não só mais do direito agrário, não só dos contratos ali agrários, né, os contratos típicos de arrendamento, parceria, enfim, mas a gente começa a falar de todo o sistema, de toda a cadeia econômica e vão vendo as financiamento, fornecimento. Então, exato. Né? Então a gente começa a falar dos primeiros projetos de financiamento ao produtor, fora do sistema financeiro estatal, né? Ou seja, fora do Banco do Brasil, a gente começa a falar efetivamente de financiamento privado via tradings, via a indústria de insumos, os primeiros contratos de barter. Então, nesse momento, você tinha poucos advogados que sabiam, digamos assim, construir esses contratos. Então, a necessidade foi criando a oportunidade. Alguns advogados, o meu sócio, o Domício Santos Neto, o Renato, por exemplo, os dois vêm, olha que interessante, os dois vêm de sistema financeiro, os dois trabalharam em bancos, fizeram as primeiras operações de trade finance, né, digamos assim, para produtores, e a necessidade estava lá, palpável, latente, né, e tanto que eles saem dos bancos, né, e vão trabalhar, vão montar os seus escritórios, vão trabalhar no setor. Eu
não fiz esse caminho, apesar de também vir de banco, porque eu trabalhei no Banco Itaú. Quando eu chego no agro, eu já tinha escritório próprio. E eu trabalhava muito com as questões de cooperativismo, associativismo. Então eu começo a atender as associações por esse aspecto do associativismo. Mas aí você tinha os contratos internacionais, e eu já conhecia direito internacional, e aí começo a trabalhar nessa perspectiva. Então, enquanto esses meus colegas trabalhavam na perspectiva do financiamento interno dos produtores, eu olhava para o mercado internacional. E aí eu olhava para os contratos internacionais e as questões todas envolvidas. Então, logística, direito marítimo, então todas essas questões eu acabei assumindo, né, enfim, e tocando. Então são carreiras paralelas bem interessantes. E aí você viu esse desdobramento, então, o agro, vamos pegar esses últimos 26 anos da agricultura, né? Essa modernização também do financiamento, principalmente, mas as cadeias como um todo passando por uma necessária reorganização, né? De ganhos de eficiência, redução de economia, CRAs sendo custos de transação. Exato. E pensando hoje, Fred, você olha para hoje, né? A gente está num contexto que pós-transição do modelo, né, para um modelo predominantemente financiado pelo setor privado, e se deparando com um boom de recuperação judicial, um ciclo de endividamento que está posto na mesa e que a gente precisa lidar, precisa pensar ou repensar o próprio modelo, refletir do que vai ser o agro em 10 anos, em 20 anos. Olhando para esse panorama de evolução, né, normativo dos próximos anos, o que você diria? Você que tem essa bagagem de testemunhar de perto as últimas décadas. Wanda, essa sua pergunta é muito pertinente, muito boa, e aí eu vou aproveitar para fazer um link com o começo da nossa conversa, a questão das tarifas e do tarifaço. Na essência, os dois temas se juntam a partir da mesma perspectiva, que é a questão da profissionalização do produtor. E quando eu digo profissionalização, deixa eu deixar bem claro, o nosso produtor, obviamente, ele é muito profissionalizado, ele conhece muito, ele é muito produtivo na produção, né? O que eu quero dizer com isso é que dentro da porteira para dentro, ele domina as melhores técnicas. Hoje ele se informa, tem tecnologia de ponta que eu digo, desde o uso do solo a uso de máquinas agrícolas. Ele conhece profundamente a produção, mas ele ainda peca em termos de gestão financeira do seu negócio, assim como ele peca em gestão do seu negócio dentro de uma perspectiva internacional. O que eu quero dizer com isso? Veja, é comum a gente ver produtor trabalhar alavancado, né? Alavancado, entenda-se, ele toda vez que tem resultado, né, um bom resultado, e a gente teve alguns anos até recentes em que os resultados foram muito bons, o produtor normalmente aplica em mais terras. É cultural, é a visão do nosso produtor. Era até uma visão também do ponto de vista tributário, né? Historicamente, ter que empatar ali despesa com receita para ter tem esse aspecto, tem o fato da própria valorização da terra. A terra não se vende, só se compra. Então, então é cultural. Pilares culturais que fomentam a falta de liquidez. Exato. E aí, como ele deixa tudo imobilizado, ele fica com baixa liquidez, e aí ele tem que recorrer a financiamento, né? Pegando o financiamento com terceiro, seja o sistema financeiro, cada vez menos importante nesse sistema, ou menos participante, vamos dizer assim. Não é que ele é menos importante, é que ele acaba respondendo por uma fatia cada vez menor,
e a fatia crescente de participação nesse sistema, né, no financiamento, fica com a agroindústria, né, a indústria de insumos, as revendas, as trades, enfim. Só que isso é muito arriscado porque a agricultura, né, já é arriscada, né, por todos os motivos, né, climáticos, econômicos, políticos, geopolíticos, como a gente vai falar daqui a pouco, enfim. E aí quando você pega ainda um momento da economia em que a taxa básica de juros é alta como está atualmente, aí obviamente isso significa um problema grande para o produtor. Assim como existem para a indústria e para outros setores, existem linhas específicas de crédito, mas existem principalmente ferramentas de gestão financeira para você trabalhar esses riscos, né? Então, é preciso que o produtor, se não diretamente, com consultores, com equipe, comece a trabalhar tão fortemente a parte da gestão financeira como ele trabalha a parte da gestão agronômica da fazenda, né? Isso é um ponto. E na mesma linha, a gente tem que entender o seguinte, o agronegócio brasileiro é a atividade mais internacionalizada que nós temos. Sim. Porque de tudo que a gente produz, a maior parte vai efetivamente para exportar, né? Vai para exportação. Isso significa que o mercado internacional, ele é o nosso métier, né? A gente tem que olhar para o mercado internacional como a gente olha para o mercado doméstico. Inclusive, tem que olhar mais para o mercado internacional, muitas vezes, do que para o mercado analisar doméstico. esse cliente, né? O que esse cliente está querendo comprar e qual que é o comportamento dele. O movimento dos clientes, mas não é só isso, é o movimento também da geopolítica mesmo. Claro, né? que a gente tem visto muito agora no Brasil, né, com a questão Exatamente. das taxas vindas não só dos Estados Unidos, mas da própria China. Então tem sido um tópico recorrente. O acordo do Mercosul, União Europeia. Também. Então veja, olha quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem dentro do tabuleiro, né? Dentro do tabuleiro da geopolítica, a gente tem uma disputa por hegemonia entre duas potências, Estados Unidos e China, né? E essa disputa, ela não é mais uma disputa militar, ela é uma disputa econômica. Comercial, né? Comercial, econômica, tecnológica e por influência. Claro. O Brasil é o fiel da balança nessa disputa. E os produtos brasileiros, certamente, né, têm essa importância e esse papel. Olha só como as coisas acabam se coordenando. Quando você tem nessa disputa entre Estados Unidos e China, a movimentação das peças do tabuleiro, como você disse, Wander, esses movimentos acabam afetando o mercado como um todo. Claro, o mundo todo, né? Exato. Então, o que você vê nesse momento é um recrudescimento do protecionismo, né? Coisa que, teoricamente, a gente teria resolvido com o acordo GATT lá em 47. A gente está andando muitas casas para trás, né? O neoprotecionismo acaba também, digamos assim, proporcionando a possibilidade de novos acordos, como foi o caso do acordo Mercosul, União Europeia, Mercosul EFTA, Mercosul Singapura, a gente está discutindo Mercosul Japão, enfim, porque é uma maneira de você contornar, né? Buscar novos mercados, senão você não tem para onde mandar. Exatamente. Mas esses novos parceiros também têm as suas preocupações políticas internas. Então, quando você fala de um acordo com o Mercosul e União Europeia, a União Europeia também tem a preocupação com o seu mercado interno, com os seus produtores, e é nesse momento que a gente começa a ver que aparecem as barreiras não comerciais, né?
não tarifárias, desculpa, barreiras comerciais não tarifárias. E nessas barreiras a gente começa a ver questões como o meio ambiente ser utilizado como uma moeda de troca. Não é? Tudo isso acontecendo tem impacto no comércio brasileiro, obviamente. Não é? Porque, de novo, o Brasil é fiel da balança, o produto brasileiro é um pouco usado como moeda de troca nessas relações. E traduzindo também para o pessoal que está acompanhando, né? Esses acordos comerciais, proteção comercial não tarifária seria, por exemplo, essas proteções sanitárias. Eu começo a criar uma série de regimes aqui para impedir que esse produto acesse meu mercado e, obviamente, a um preço mais competitivo, o produto brasileiro tem, ele invada o mercado europeu, o mercado chinês, por exemplo. Nem sempre é só a tarifa que cumpre isso, né? Exatamente. Até para o senhor complementar, mas uma coisa que a gente vê muito é essa questão mais política mesmo, né? Então, se discute muito como é que as nações estão usando isso, principalmente agora com essa ascensão de líderes muito nacionalistas, como é que eles estão usando dessas barreiras comerciais, não para prejudicar o mercado brasileiro, né? Mas pensando no seu próprio país, como é que a gente consegue frear o agro brasileiro, que é gigantesco, que é o agro mais eficiente do mundo todo. Então, eles pensam dessa maneira. Eu queria que o senhor... Né? Exatamente, é o agro que mais produz, é o mais sustentável, tem diversas barreiras aqui dentro do Brasil impostas por lei. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco disso, né? Como é que isso tem sido usado e, principalmente, como é que isso reverbera na nossa economia aqui dentro do país. Vamos dar exemplos, né? Do que está acontecendo exatamente nesse momento. Eu vou separar, então, vou falar de Trump e vou falar de União Europeia, que eu acho importante. Vamos começar com o Trump, né? Porque o Trump tem algumas coisas muito, muito recentes. O Trump, ele já tinha feito isso na primeira gestão dele, de colocar tarifas em cima dos países, enfim, e isso se justifica por uma série de, digamos assim, de pressões políticas internas e partidárias lá do Partido Republicano, mas também por uma série de digamos, convicções pessoais do próprio Donald Trump. Tá? Ele achava que isso seria uma medida que favoreceria, digamos assim, a retomada da economia americana, especialmente na área industrial. Essa era uma visão inicial. No segundo mandato agora, ele vem com as mesmas visões, mas ele também vem com uma questão de reposicionamento do Brasil, perdão, dos Estados Unidos no tabuleiro, né, da geopolítica, com uma ideia de retaliação também em relação a alguns países, de recomposição da liderança dos Estados Unidos com a OTAN, enfim, tem uma série de fatores, e aí ele usa as tarifas como uma espécie de chantagem. Tá? É menos uma proteção tarifária e mais uma pressão para forçar que sejam feitos acordos. Tá? Por que eu posso dizer e afirmar isso? Porque quando ele impõe as tarifas que ele impõe para o Brasil, que foram as maiores logo depois da China, fica evidente que a ideia que ele tem de tarifa não é de barreira tarifária, mas é ali de uma ferramenta política, porque os Estados Unidos, na relação comercial com o Brasil, têm superávit, ou seja, eles vendem mais para o Brasil do que o inverso. Né? Então não tem razão para fechar o mercado para os produtos brasileiros, porque ele, na verdade, tem um relacionamento que favorece os Estados Unidos. Então, isso mostra que a questão tarifária... Inclusive, até adicionando ao que o senhor está falando, durante as audiências que tiveram agora nos Estados Unidos, diversas empresas americanas se posicionaram contra o tarifaço, porque isso também afeta a economia interna deles. Sem dúvida, porque tarifa é imposto, e quem paga o imposto é o consumidor final. Exato, é repassado. E essas tarifas, inclusive, elas foram derrubadas no primeiro momento, exatamente porque você teve ações nos Estados Unidos, ações que foram até a Suprema Corte nos Estados Unidos, movidas por interessados estadunidenses que entraram com a ação, e
a Suprema Corte americana entendeu que essas tarifas eram inconstitucionais. O Trump usava uma lei específica lá de emergência econômica, né, para passar essas tarifas e sem autorização do Congresso, o que não pode. Então o Congresso entendeu que essa lei não respaldava as tarifas. Agora ele está usando uma outra, né? Exato. Aí o que ele fez? Ele mudou o discurso e vai para o discurso da concorrência desleal, vamos traduzir assim, que é a investigação sob o artigo 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, a famosa Section 301. O que é isso? Essa lei permite aos Estados Unidos, ao representante comercial dos Estados Unidos, o USTR, a fazer uma investigação semelhante à investigação que a gente pode fazer aqui no CAD, por exemplo, para saber se há dumping, se há qualquer tipo de concorrência desleal movida pelos países. E se essa investigação provar que há uma ação desleal de determinado país, aí você pode retaliar. Tá? Retaliar, e é essa a ideia do Trump. Agora a tarifa, o que antes era chantagem, agora seria retaliação, vamos colocar assim. E também utilizaram mais uma outra justificativa que é do trabalho forçado, né? Para colocar forçado. Mais 12,5%. Isso, está dentro da mesma, essa seria o artigo... Está dentro da seção 301 também? Não, ou essa está na 302. Tá. Mas também teve uma investigação. Exatamente. Entendi. E isso que é interessante, sabe, Letícia? Olha só. Primeiro pelo seguinte, a investigação tem que partir de uma denúncia. Quais foram as denúncias que foram feitas? Que o Brasil teria várias ações desleais a ver. A primeira, que a gente não respeitaria as patentes, as marcas e patentes. E cita, inclusive, uma rua famosa aqui de São Paulo, que é a Rua 25 de Março, que é uma rua, enfim, de comércio popular. Poderia ter citado lá no Rio também, esqueci agora, mas enfim, né? Sim. Rua de comércio popular, tal, dizendo que tem muito produto de contrafação, né? Muita marca pirata, tal. Então ele alegou isso como prova de que o Brasil não respeita marcas e patentes. Sendo que o Brasil é signatário do Acordo Tríplice de Paris. E toda essa acusação, Fred, foi só contra o Brasil ou tiveram outros países? Essas são especificamente contra o Brasil. Vários países estão sendo investigados, vários. Vale dizer que 98% de toda a economia global fora dos Estados Unidos ou está sendo investigada ou pressionada pelo Trump, pelos Estados Unidos. Sim, então, ele está fazendo isso geral. Isso foi uma estratégia? Pode falar. Não, quais são as justificativas? Porque aqui no Brasil eles utilizaram da questão da concorrência desleal, do trabalho forçado, mas assim, como é que ele tem justificado isso juridicamente mesmo para o resto do mundo? Tem uma arrecadação forte também do governo americano com essas tarifas, né? Tem um problema da dívida pública americana e uma teoria aí de que... Não é teoria não, é fato. De fato. É fato. Na verdade, ele usa... já tinha usado isso na primeira gestão, usa de novo agora a tarifa também como uma questão de ajuste fiscal, digamos assim, porque na campanha do Donald Trump ele prometeu reduzir impostos e de fato reduziu impostos diretos como o imposto de renda, né? Especialmente de uma camada mais superior, de renda superior, enfim. Só que isso causa um déficit fiscal. E aí as tarifas serviam para compensar. O problema é que, como eu disse, as tarifas foram derrubadas pela Suprema Corte. Ele está tendo que devolver isso. Tem um procedimento para a devolução disso. Então ele precisa urgentemente substituir. Qual foi o meio mais rápido e o meio à disposição dele que não tem que passar pelo Congresso, enfim, é esse da investigação. Tá? E aí me permite só voltar um pouquinho com relação especificamente às questões que são alegadas contra o Brasil, porque eu vou fazer isso a ponte para falar da União Europeia. Então ele alega a questão das marcas e patentes, ele alega a questão do PIX, que todo mundo sabe, falando que isso seria o equivalente a você ter uma empresa estatal trabalhando e fazendo uma concorrência desleal com as empresas privadas e assim, americanas. O PIX ele reduz o quanto que a gente usa nossos cartões que tem bandeiras americanas, né? Então Mastercard, Visa, isso tem um pouco a ver ou não?
É a alegação deles, dizendo que o Pix faria uma concorrência direta contra esses instrumentos de pagamento privados e que isso seria desleal, porque toda vez que uma empresa estatal entra numa atividade privada, compete deslealmente. Eu cheguei a ver também que, mas na verdade, e é isso que eu também não entendi, eu acho que o senhor pode explicar pra gente, que na verdade teve um aumento do uso dessas bandeiras. Então, exatamente. É só uma cortina de fumaça. Todos os itens que ele apresentou foram desbancados. Tá? Foi contra os dados. Eu vou Todos? eu vou chegar a todos eles, eu vou passar por todos eles, porque depois, como eu disse, então marcas e patentes, PIX, trabalho forçado. Antes do trabalho forçado, ainda no 301, na seção 301, a questão do desmatamento, dizendo que o desmatamento favoreceria a abertura de novas áreas, o desmatamento, enfim, favoreceria os produtores brasileiros que teriam custos menores e mais vantagens para competir com os produtores americanos. E também a questão do etanol, que é importante para a gente no agro, que a gente teria barreiras à entrada do etanol americano aqui no Brasil e que a gente teria também um mercado muito fechado com tarifas em relação aos Estados Unidos que seriam piores do que tarifas com outros países. Aí, como é que isso é uma investigação, tá? Então, como é uma investigação, é aberto para manifestação tanto do governo brasileiro por via diplomática, né, Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, entidades, né? Exato, e pelas entidades e também manifestação dos interessados. Escutei falar que o governo brasileiro não tinha nenhum diplomata nessa última reunião que teve em Washington agora. Tinha o Roberto Azevedo. Mas essa reunião, essa última audiência pública não era para os diplomatas. Para diplomatas, era só audiência pública aberto a interessados. Entendi. A Rural, inclusive, participou. Sim, a Rural participou, nós tivemos a BIEC participando. Mas nessa o governo não enviou ninguém. Acabou enviando o Roberto Azevedo. Enviou? Acabou. Mas de observador, ou não? Ele se manifestou, ele fez uma espécie de resumo. Ele foi na condição de diplomata, representante do Itamaraty? Foi nessa condição. Mas não era não era de novo, não era todas as negociações diplomáticas, elas correm paralelas à investigação, junto com a investigação, porque são questões realmente diplomáticas. E aí é importante que assim, não foram só representantes brasileiros que foram contra as tarifas, contra a investigação e contra as tarifas. Muitas das empresas internas também foram contra. O resultado, vocês sabem, é que desde o dia 22 agora de julho, foi imposta uma tarifa de 25% com base na seção 301. Aí, além disso, teve a seção 302 do trabalho forçado, né? Enfim. Não é só o Brasil, são 60 países ao todo que foram, mas tem... Nas duas sessões. Só nessa do trabalho forçado. Só na 302 foram 60. E interessante porque, assim, o Brasil teve basicamente três faixas. Uma faixa que ficou só com 10%, uma faixa que ficou entre 10% e 12,5% e uma faixa dos 12,5%. Nós estamos na faixa mais grave, 12,5%. Na faixa dos 10% você tem a Argentina, mas você tem vários outros países que hoje são, digamos assim, aliados do governo americano e tiveram, digamos, essa pequena benesse. E na lista dos países, inclusive desses que foram beneficiados, você tem lá países que são reconhecidos por terem trabalho, às vezes trabalho infantil, enfim, trabalho em condições.
Aí, no geral, a gente conseguiu mostrar que, primeiro, o Brasil respeita marcas e patentes, nós somos signatários do Acordo TRIPS, nós temos um sistema forte, né, o nosso INPI, todo o nosso sistema, ele é forte na proteção, mas aparentemente há uma discussão, há uma mágoa dos Estados Unidos de muito tempo atrás referente aos genéricos, né, na posição do Brasil com genéricos. Na questão do PIX, nós mostramos que não é uma empresa estatal oferecendo um serviço concorrente, ao contrário, é um sistema que foi oferecido. E esse sistema, como você adiantou, Letícia, ele, de fato, ele foi muito favorável à indústria de cartão de crédito, porque ele aumentou muito a bancarização das pessoas. Mais pessoas passaram a ter acesso a banco via PIX. E, normalmente, as pessoas, ao abrirem contas, também tiveram acesso a cartão. Então, isso foi bom. Desmatamento, obviamente, a gente alegou que os números do desmatamento vêm caindo, isso são números oficiais. Demonstramos as iniciativas de sustentabilidade na nossa produção. Falamos do nosso código, da importância do nosso código florestal, e como ele é... Que é um dos mais rígidos do mundo, né? Exato, se não for o mais rígido do mundo. E não é só o código florestal, também tem toda uma série de regulamentos... As próprias instituições fiscalizadoras, né? Exato. Nada igual. E no final das contas, também apresentamos um argumento muito importante, dizendo o seguinte, olha, grande parte dos produtos que nós exportamos para os Estados Unidos são produtos que vão ser usados pela indústria americana na produção dos seus bens lá. Sim, né? muitos. Então, assim, no final das contas é isso, eles vão se ressentir. Tanto assim que, de fato, eles criaram uma lista de exceções, né? E os principais produtos do agro ficaram de fora. Café, suco de laranja, carne bovina. É um efeito inflacionário para eles também, né? Sim, então, bate no café da manhã do americano, exato. Direto. E bate na base eleitoral do Trump ali também. Exato. Né? Então... Só que a base eleitoral dele também está dividida porque o Corn Belt, ou seja, toda a região do centro, né, dos Estados Unidos, ali onde estão os estados que são os estados de produtores, né? eles estão enfrentando uma crise muito grande, que começa com perda de mão de obra por conta da política... Envelhecimento dos produtores Envelhecimento também. dos produtores, crise com falta de mão de obra por conta da política migratória e principalmente porque não estava conseguindo exportar, porque na guerra tarifária teve muita retaliação. China deixou de comprar uma parte significativa da soja americana, por exemplo. E agora que está tendo essa disparada da soja lá americana, tem alguma correlação? Você está acompanhando isso? Tem. Qual o motivo da disparada do preço da soja? Você sabe que, apesar do Brasil ser o maior produtor e ser o maior exportador, nós não somos formadores de preço, né? A formação de preço da soja ainda é Chicago, ainda é Estados Unidos. Então, essa alta, ela tem a ver com o fato de que a China fez acordo com os Estados Unidos para voltar a comprar dos Estados Unidos. Então, vai comprar menos, teoricamente, volta a comprar menos do Brasil, mas volta a patamares pré-guerra tarifária, digamos assim, e compra mais dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também tem uma previsão aí boa de safra, enfim. Então, isso que está refletindo em grande parte. O volume de contratos negociados é muito maior do que o volume da produção, né? Sim, isso é significativo também. Sim. E dentro disso, para o Brasil, Fred, principalmente a gente traduzir, né? Eu acho que a Pujante ocupa muito essa posição de tentar traduzir, seja para o advogado que está lá na ponta, para o produtor rural também. As pessoas ficam vendo assim, pô, mas o Trump está muito distante da minha realidade, o Trump está muito distante do meu contexto aqui. Como que isso impacta desde o prestador de serviço, mas também toda essa cadeia? Hoje a gente vê aqui no interior de São Paulo principalmente, mas a cadeia da laranja mesmo sofrendo muito, entre outras questões que a gente pode discutir, a concentração de mercado na indústria de laranja, mas como isso também pode estar e deve estar impactando a própria cadeia da citricultura. Não, pois e de novo, isso eu falo muito com os meus alunos, assim, tudo que acontece no mercado internacional
reflete diretamente no bolso do produtor, mas é diretamente. E não só do produtor, né? No consumidor final também. Sim, sem dúvida, mas assim, Essa considerando... cadeia produtiva, a Claro. inadimplência é quando um elo se rompe, o outro Exato. sente, o Todo prestador de mundo serviço sente. sente. A gente escuta vários advogados também, colegas nossos, falando da carteira de inadimplência do escritório de advocacia. Então a gente Sim. vê que assim, o colapso, quando tem um endividamento estrutural e crise de inadimplência no setor, não é só quem está lá produzindo diretamente, mas todo esse aparato aí, porque se a gente for ver prestador de serviço, tem várias consultorias financeiras, de contabilidade, jurídicas, fiscais, tributárias, todos, ambiental, está aparelhando para o setor continuar. E tem um risco sistêmico que pouca gente está vendo, que é o seguinte, de novo, como a nossa produção vai para exportação, se você tiver um risco de imagem do Brasil como um país que respeita os contratos na hora de exportar, você passa a ter um risco maior nos contratos. Risco maior no contrato significa que... exato, vai bater na precificação. Eu vou querer uma vantagem maior para poder fazer o negócio com você, Senão já que eu vou ter que correr outro. um risco. Senão eu vou com alguém que é mais confiável. Tá? Então, por isso que eu digo assim, o produtor tem que olhar para o mercado internacional. Ele não vai olhar diretamente. Então, quem vai fazer isso, Wanda? Quem vai fazer isso, Letícia? São os advogados, são os consultores, são aquelas pessoas de confiança, são os gestores que trabalham com eles. Por exemplo, quando você olha para o mercado e vê o que está acontecendo, todas essas informações que eu estou dando aqui para vocês, não são informações porque eu tenho que estudar isso para as aulas de direito internacional. Não, é porque isso faz parte do meu dia a dia, na hora que eu analiso os contratos, na hora que eu dou uma consultoria para os meus clientes. Eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo, porque isso vai impactar. Ainda falando do Trump, quando ele decide fazer a guerra com o Irã, isso teve um impacto direto no custo para o produtor, na margem do produtor, porque afetou o comércio de fertilizantes. E de diesel, né? O preço de diesel disparado. Fertilizantes e diesel, né? Diesel há 15 anos, 20 anos não entrava na conta de custo, assim, basicamente, né? Hoje é um custo significativo. A sorte do diesel é que a gente aqui, por várias razões, a gente consegue controlar um pouco melhor, seja por questão de subsídio do governo federal, seja porque hoje a gente tem a alternativa do biodiesel, então a gente consegue fazer um mandato de maior quantidade de biodiesel nas bombas, então a gente foi criando algumas salvaguardas, por assim dizer. Mas se você não entende o que está acontecendo no mundo, você pode fazer uma previsão equivocada na hora de plantar. Com certeza. Com certeza, porque a gente é dependente, às vezes, de vários mercados externos, como é o caso dos fertilizantes. Então, se der BO lá, vai dar BO aqui. E é assim, você planta hoje para colher no final da safra, para vender no final da safra, no mercado que vai ser diferente do mercado que é hoje. Sim. Agora, isso significa que o produtor vai ter que adivinhar? Não, você não tem que adivinhar nada, você tem que olhar os sinais e entender para onde... E prever, né? Fred, você vê o advogado, algo que a gente bate muito, dois pilares, né? O advogado como pedagogo do juiz, então, para quem atua muito com o judiciário, é de entender que o papel nessa condição da interpretação dos tribunais tem um protagonismo, deve ter um protagonismo muito grande do advogado, mas também, quando é muito setor privado, e é contrato internacional, a gente está falando necessariamente, na imensa maioria das vezes, de arbitragem internacional também, mas como advisor na negociação também, de mapear esses riscos, né? Cliente final aí, tem esse risco aqui, eu como advogado especializado, eu preciso estar conduzindo, senão quando não for minha área de especialidade, eu tenho um parceiro a quem recorrer. Eu acho que a Pujante, como um ecossistema, ela permite isso também, de a gente se conectar e conectar bons profissionais em cada área de excelentes profissionais. Conectar para geração de negócio também. Olha, eu preciso de um auxílio nessa área que é muito específica. Você olharia para isso como uma tendência também do papel do advogado dentro das operações, não só aquele cara que redige o contrato, mas que participa da negociação? Wander, essa é a grande oportunidade do nosso mercado. Porque veja, o nosso mercado é um mercado que está ficando cada vez mais difícil, mais competitivo, não só pelo número de advogados, né, mas porque a gente compete inclusive com a inteligência artificial, né? Então, o que pode diferenciar hoje o profissional, o bom profissional, é exatamente essa capacidade de, primeiro,
conhecer o seu cliente, conhecer o negócio do seu cliente, estar próximo do seu cliente, entender aonde aperta o sapato dele, né? Aonde dói o calo e entender, né, quais são os riscos e oportunidades que estão no mercado. Então isso é importante, sim. Olhar para o mercado internacional e entender aonde isso vai bater no bolso do seu cliente é fundamental. É fundamental. E a gente tem esse papel para cumprir. Muito importante. Dentro dessa perspectiva, o advogado, desdobramentos. Nesse mundo a gente está vendo uma redução, uma retração dessa globalização que a gente viveu nas últimas décadas para mercados cada vez mais, esse neoprotecionismo vigente agora nos mercados e, sem dúvida alguma, o setor agropecuário brasileiro é o setor mais internacionalizado, como você bem disse no início da nossa conversa. O que você diria daqui para frente? Onde vai chegar essas tarifas aí? Pode chegar? Como nós, como juristas especializados, operadores do direito também, assessorando os clientes na ponta, participando dos fóruns de discussão, como que a gente pode fomentar também esse debate, contribuir direta e indiretamente? E o que você acredita que vai ser esse desdobramento geopolítico daqui para frente nos mercados de commodities? Vamos lá, Valéria. Você sabe que a história é um movimento em espiral, né? Às vezes parece que a gente está voltando no tempo. É claro que a gente não volta exatamente no mesmo ponto da história, mas num ponto semelhante. Claro. Por isso que eu digo que é um movimento espiral. Mas, de alguma forma, a gente está sempre evoluindo. Como eu disse para vocês, esse neoprotecionismo, essa slowbalização que eles estão chamando, tem a globalização e a slowbalização, que é um movimento de retração da globalização, que acontece agora, lembra muito a situação entre guerras ali, até anterior à Primeira Guerra Mundial, essa história de protecionismo, de briga por hegemonia, etc. Mas, felizmente, não é exatamente, de novo, né, semelhante, mas não é exatamente a mesma situação, porque, primeiro, menos, apesar dos conflitos armados, as tensões são muito menos bélicas e são muito mais econômicas, claro. Então é mais fácil de resolver, sim, por assim dizer, apesar de causarem tanto estrago quanto. Mas o mais importante é que a gente já passou por uma situação semelhante, a gente sabe o que fazer. E quando eu digo que a gente sabe o que fazer, nós vimos que a abertura para o comércio, o livre comércio mundial, ela carrega em si as sementes de uma paz duradoura. Essa era a mensagem, inclusive, em 47, pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, dois movimentos buscando a paz mundial, né? A Constituição da ONU, a Organização das Nações Unidas, para criar um fórum específico para as discussões políticas, para evitar conflitos, né, que virassem novas guerras. Então, na ONU você discute as questões políticas. E o acordo GATT, o acordo das tarifas de comércio, que era exatamente para promover o livre comércio. Eu digo sempre nas minhas aulas que sempre haverá tensão entre vizinhos, né? Vizinho é uma coisa que naturalmente causa tensão, às vezes uma música mais alta, às vezes, né, uma porta que bateu, às vezes alguém que está andando com salto alto, mudando móveis, isso vai criando aquelas irritações mais, e que pode virar um conflito. Mas quando você transforma os vizinhos em parceiros comerciais, você não briga com o parceiro, né? Você tende sempre a tentar achar uma solução comercial. Então, na medida em que você favorece o comércio mundial, o livre comércio, aumenta as parcerias entre os países, você fomenta a paz entre esses países. A gente sabe que isso dá certo, porque, de fato, a gente vive na história da humanidade um período, apesar de guerras ocasionais, um período de maior paz, né, na humanidade. E é exatamente por conta desses movimentos.
Por outro lado, a gente sabe também que a desglobalização, como eu chamei, né, ela acontece muito no mercado de troca de produtos, porque no mercado de serviços, no mercado de tecnologia, isso é o contrário, né? Isso continua livre, isso continua funcionando. Então, minha perspectiva, Wander, é que assim, isso passa, porque também está muito personalizado em cima do Trump, do governo Trump. E o governo Trump tem o quê? Mais 2 anos. Se aguentar até o final do mesmo jeito, você tem mais 2 anos aí de tensão, mas ao mesmo tempo você está vendo os países buscarem solução. Estão fazendo acordos multilaterais, acordos bilaterais, uma outra recomposição de forças, uma outra acomodação dos países. Então, assim, a gente está vendo essa coisa do neoprotecionismo, enfim, essas novas barreiras, mas todas elas estão sendo discutidas. De alguma forma, as pessoas sabem que isso não dá certo. Na prática, isso está acontecendo nesse momento na economia estadunidense, que está sofrendo por conta dessas tarifas. Então, isso não é sustentável no longo tempo. O ponto que, para mim, ainda precisa ser melhor trabalhado, que é o ponto de maior atenção para o agronegócio brasileiro, são as barreiras não tarifárias, as barreiras comerciais não tarifárias, principalmente aquelas associadas às questões ESG, tá? que estão presentes especialmente no nosso relacionamento com a Europa. Nós temos um acordo muito bom com o Mercosul, União Europeia, em termos gerais, né? Favorável, enfim, mas nós temos ali ainda uma resistência grande da União Europeia, especialmente à produtividade do agronegócio brasileiro, especialmente na área de carnes, né? E a gente vê a União Europeia colocando uma série de questões ambientais, questões sociais, enfim, né? Essa agenda. Como digamos assim, um critério para a entrada dos produtos, né? E isso é hoje um desafio interessante, que eu digo. E por que eu chamo de um desafio interessante? Porque você tem vários caminhos para enfrentar esse desafio. Você tem o caminho digamos, negacionista, negar simplesmente, falar, não, isso é uma barreira e eu, enfim, vou retaliar, vou usar a lei da reciprocidade, o que for. E aí isso só faz o conflito escalonar, né? Outra situação é você olhar para isso como uma oportunidade. Por que eu digo como oportunidade? Porque, de fato, a gente tem práticas sustentáveis na nossa agropecuária que podem servir de exemplo, podem servir de cartão de visita para o produtor brasileiro. O que a gente precisa fazer é entender que não basta ter o discurso de dizer o nosso código florestal é o mais rigoroso do mundo. A gente precisa mostrar o que a gente tem feito com isso. Então a gente tem que levar os exemplos da nossa plantio direto, o que nós estamos fazendo na indústria de bioinsumos, que é uma revolução enorme também que nós estamos fazendo. Nós temos que mostrar que o desmatamento tem caído, a gente tem que mostrar que nós temos aumentado a ocupação de áreas de pastagens degradadas. A gente tem que mostrar que a gente aumenta a produtividade, mas a gente tem uma alta produtividade, a gente aumenta a produtividade, mas não é a partir de abertura de novas áreas, mas de um uso melhor da terra. E isso a gente tem que colocar na nossa energia renovável, nossa matriz de energia renovável, o sequestro de carbono que nós fazemos. Eu comento isso sempre com o Wander, que é justamente, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, né, de conseguir comunicar tudo que o agro realmente faz para quem é de fora do setor. Eu tenho uma pergunta para o senhor, que na verdade o senhor disse em relação ao Trump. Então, que a gente tem mais 2 anos de Trump, mas a gente está vendo agora, na verdade, com esse plano plurianual da China, a gente tem essa tarifa adicional de 55% até 2028.
Então, óbvio, acredito e espero que existam algumas conversas diplomáticas até, enfim, passando esse ano para 2028, mas como que você enxerga isso? Porque a China a gente exporta muita carne para a China. Então agora a gente tem essa barreira tarifária, que é uma barreira tarifária, mas que está em vigor e vai ficar em vigor pelo menos até 2028. Então, claro, o mercado já estava esperando por isso foi anunciado no ano passado, mas como é que a gente se reorganiza? Até o senhor falou justamente também sobre a questão dessas novas oportunidades, né? Sabendo disso, a gente procura novos mercados. Mas como é que você enxerga essa questão? Porque o Trump a gente tem mais 2 anos, mas na China não é um regime democrático. Então, essa ideia e essa redução da dependência do mercado brasileiro vai continuar seguindo até onde eu Veja, a China está no seu papel de fazer o seu plano plurianual e buscar reduzir a dependência que ela tem do Brasil. Sim. Né? Assim como o Brasil tem que fazer a mesma política de redução da dependência da China. Significa abertura de novos mercados. Até porque, quando a gente fala de carne, a China não compra os mesmos cortes que a Europa compra, que os Estados Unidos compram, enfim. Então, a gente tem que olhar para esses diferentes mercados e saber atuar no mercado. E aí eu uso um exemplo bem sucedido do Brasil, que é o algodão. O algodão, veja, o algodão é um dos mercados mais, eu diria que um dos mercados mais difíceis que a gente tem, porque o algodão, você já tem um market share bem consolidado, né? E então, quando você cresce no algodão, você não cresce abrindo novos mercados, você cresce substituindo fornecedores nos mercados estabelecidos. Porque, vamos pensar, o algodão é uma das culturas mais antigas mesmo, né? Então, é isso. Normalmente você não abre um mercado novo que está consumindo algodão pela primeira vez, né? Você entra substituindo alguém. E para isso, inovação, né? Qualidade, inovação, preço, tudo isso. Tudo. E isso o Brasil está sabendo vender. Inclusive, o Brasil está sabendo vender sustentabilidade. Então, quando a gente fala da questão do nosso discurso sobre sustentabilidade, que a gente não sabe comunicar, a gente sabe, sim. No algodão a gente está sabendo comunicar. A gente tem o selo do Cotton Brasil, que funciona. A gente tem essa imagem, o algodão tem essa boa imagem. Mas isso significa um trabalho intenso de abertura de mercado, que não é algo que é feito exclusivamente por governo, né? O governo facilita, mas pegue o caso do algodão. Você tem a ABRAPA, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, que tem escritório em Singapura. Eles têm um escritório de representação em Singapura. Quem que paga isso? Os produtores. Os produtores entenderam que eles precisam visitar, eles precisam conhecer, eles precisam estar em parceria com as tradings, eles precisam estar em parceria com a indústria têxtil. Não adianta você ter uma posição de antagonismo. Teve uma audiência pública que eu participei lá no Senado, na época da discussão da moratória da soja. Eu fui pela ANEC, né, então, pela Associação das Exportadoras, representando as tradings, e eu ouvi muito discurso contrário à moratória da soja. E muitos desses discursos eram alguma coisa de proselitismo político, principalmente, enfim. E aí eu disse 2 coisas. Falei assim, gente, a nossa soja, ela é para exportação. Então, a gente tem que entender esse movimento do mercado mundial. O mercado mundial está pedindo rastreabilidade, o mercado mundial está pedindo provas de sustentabilidade, etc. A gente precisa dar essa resposta. Se vocês acham que a moratória da soja não é a melhor resposta, a gente precisa, alguma resposta a gente tem que dar. Porque o mercado consumidor está exigindo, o nosso cliente está exigindo. Não adianta você brigar com o cliente no final das contas, é soberano. Então, isso significa que a gente precisa atuar em conjunto para poder dar uma resposta, porque se a gente fica brigando internamente, a gente não tem resposta para dar. Eu vejo também, Fred, nesse ponto que você colocou da moratória, né? Hoje, na reunião do conselho, a gente estava discutindo também. Às vezes é muita imprecisão da nossa própria
Comunicação interna, do que nossa base legal permite, né? O CAR é um exemplo claro disso, né? Autodeclaratório, é um cadastro ambiental rural e fora do Brasil muitas vezes o pessoal usa isso como um certificado, como se isso tivesse que ser um certificado. E a gente tem um problema do Estado brasileiro, dos estados, das unidades federativas de fiscalizarem, de validarem os CARs. Então a gente tem um estoque de CAR aí que depende de ser validado. Então esse é um ponto. Na moratória da soja, a gente sabe que eu tenho tio produtor ali no nortão de Mato Grosso, e ele falava, ó, a gente vende por intermediário, para o intermediário vender para trade, o intermediário está ganhando. Então assim, na ineficiência do Brasil, acabou penalizando o produtor rural muitas vezes. E aí tem um problema de onde que está vindo essa nota fiscal, de qual inscrição estadual, o lastro dessa rastreabilidade, como é ineficiente, ele acaba viabilizando aquele intermediário que passa um pano ali na formalidade e esse gringo está comprando. Obviamente, o setor das trades ela não vai resolver o problema do produtor e falar, ô produtor, vem cá que eu vou simplesmente resolver. Então, esse é o ponto. Resolve sim. E aí eu vou te falar de novo. E é isso que eu acho que é bom explicar, porque assim, a sensação que tem, aí virou uma dualidade. As trades querem ferrar o produtor, e não é. Não, a trade quer atender o interesse do cliente. Por outro lado, o produtor que está ali naquela região, ele se via penalizado e vendo um intermediário ganhar. Então, eu sei que tem muito disso. Acho que vai ser bom você secar isso aí. Esse é um tema super importante. E essa discussão, de fato, ela precisa ser feita, porque assim, esse era o modelo que a gente tinha e não demorou, inclusive, para aparecer alguma coisa alternativa. De novo, você tinha uma demanda do mercado internacional, você tinha que responder essa demanda. A solução que foi encontrada, a solução foi a moratória da soja. E você não teve discussões de soluções alternativas. A discussão ficou sobre a validade ou não da moratória da soja, quando a discussão deveria ser, olha, então, ok, se esse modelo não funciona, vamos aperfeiçoar o modelo. Mas isso tem que ser feito, de novo, pelo sistema como um todo. E aí eu vou mostrar aqui, quando o sistema trabalha em conjunto, como isso funciona bem. De novo, questões não só de geopolíticas, mas de conjuntura econômica internacional. A questão dos combustíveis fósseis, a dependência de combustível fóssil, a questão da sujeição da variação do preço de combustível, etc. E a questão também da queda do preço da soja no longo prazo. Né? Todo ciclo de commodity acontece a mesma coisa. Ela chega num pico e depois ela o preço cai. Né? A tendência vai ser sempre essa porque é uma regra de mercado. Você aumenta a produção, né? Você tem a demanda, você vai aumentando até o dia que você atinge a demanda e começa a fazer estoque no mundo e aí o preço cai. Isso aconteceu com café, açúcar, com algodão, com todas as commodities, tem a mesma. O que aconteceu? Dentro do mercado brasileiro, nós tínhamos uma limitação para exportar farelo. Né? Isso era um fato. Farelo tem mais valor agregado do que o grão in natura. Então o mercado de farelo é muito interessante. Mas nós tínhamos um limite da produção de farelo, porque para cada quilo de farelo que você produz 2 de óleo. Né? Então você precisa para você exportar o farelo, você precisa dar a destinação do óleo. E o óleo, a destinação, até então, era usar na cozinha, como óleo de cozinha, na indústria de cosméticos, na indústria de alimentos, para você fazer gordura hidrogenada, todas aquelas coisas. E o nosso mercado consumidor do óleo já estava... Então, assim, não adiantava você produzir mais farelo, porque ficava com excesso de óleo e você não tinha o que fazer. E isso é custo. Então, já o custo de lidar com óleo comia a margem que você ganhava com o farelo, então era mais fácil exportar grão. Qual foi a solução que o setor deu? Passar a investir em biodiesel. O setor, como um todo,
Então, assim, você tem as tradings que foram esmagadoras, né? Que foram fazer advocacy, foram apresentar as vantagens do biodiesel, foram algumas que adotaram o uso do biodiesel na sua indústria, enfim. Quando você conseguiu fazer isso, você aumentou o mercado interno de óleo. Se você consegue consumir mais óleo, você consegue produzir mais farelo. Se você consegue produzir mais farelo, exportar mais farelo, você consegue preço melhor na soja. Então, grande parte do preço da soja no mercado interno, ele é garantido hoje pelo mercado de biodiesel. Então percebe que quando o setor trabalha junto, isso funciona bem, né? E essa, ao meu ver, é a forma correta da gente dar resposta sempre no mercado internacional. Trabalhar internamente o melhor discurso, trabalhar internamente as melhores políticas e levar isso para o mercado internacional. Você falou do CAR, está perfeito, Wander. Mas essa não ao meu ver, não é uma obrigação exclusiva do Estado. O produtor tem que também apresentar, quando apresenta o CAR, tem que apresentar o CAR corretamente. Quando tem uma discussão em relação ao CAR, em vez de disputar o CAR, tem que sentar, conversar, tentar resolver o que está acontecendo. Porque pode ser a grande medida mesmo para a gente hoje, no futuro. Eu acho que seja essa declaração do cara. Eu só entendo hoje, observando, né, o cenário, o estoque de carne, sequer que foi analisado pelos estados, de fato é um número muito grande. Aí a gente tem, em alguns estados, mais de 90% do carne sequer foi analisado pelo estado. Né? Então tem esse déficit, eu acredito que passa pela missão da Pujante de aproximar não os elos apaixonados da disputa, mas os elos pensadores técnicos, que são os advogados, para a gente pensar em conjunto a norma como nós pensamos no Brasil. O setor, a cadeia consegue se organizar. Qual que é o interesse do lado daí? Porque a gente representa os interesses. Então tem um advogado produtor, tem um advogado. E na hora que está nos autos, vai brigar mesmo. Cada um puxa para um lado e vai apertar. Mas aqui, nesse fomento ao debate, no fomento às ideias, como que a gente consegue pensar cenários que deixe de favorecer a ineficiência ou a perda de margem ao longo da cadeia. Como a gente vai integrar isso cada vez mais? Para o Brasil ser mais competitivo, para o nosso cliente estar mais saudável, ter mais êxito no seu crescimento, na sua expansão e, consequentemente, a advocacia do setor se tornar cada vez mais pujante, cada vez mais profissionalizada, mais especializada. Eu vejo que passa por isso. Então, foi até daí minha provocação, porque eu vejo a dor do lado de cá, né? Dos produtores batendo na tecla. Mas eu sei que a trading está operando com a margem apertadíssima. Essa dor é comum. Porque, de novo, aí na mesma audiência, eu concluí dizendo, há uma interdependência entre a produção, as tradings, a indústria. Um precisa do outro. O produtor precisa da trading para vender, a não ser que ele vá vender direto. E pode. Se especializa, vai exportar direto. Tem canais para isso. Alguns produtores fizeram isso, né? A gente sabe. Mas, em princípio, precisa da trading para fazer o comércio. Exato. Porque o mais difícil não é vender para o chinês, por exemplo. O mais difícil é você colocar o grão lá. Porque você tem ainda toda a parte da logística, do direito marítimo envolvido. Então, essa é a especialidade da trade. Mas você precisa da agroindústria para vender o fertilizante, para vender o bioinsumo, para vender o defensivo. Então, só que ao mesmo tempo todo mundo precisa do produtor. O produtor precisa ter renda e ter lucro, porque se ele não tiver renda e não tiver lucro, ele não consegue pagar o fertilizante, ele não consegue pagar a máquina, ele tem toda uma sequência, toda a cadeia é interdependente. E aí, Wander, eu acho que você tocou num ponto super importante. Como é que se resolve esse imbróglio? Quem são os fatores, quem são os atores que vão ajudar a desatar esse nó? A academia,
Não, mas a academia que eu estou dizendo não é só a universidade, mas a academia são as pessoas que se reúnem em fórum, como é a Agro Pujante, onde você discute, onde você ouve opiniões divergentes e onde você tem a possibilidade de fazer esse trabalho. Discussão de ideias, né? É o que a gente fala de trabalho dialógico, né? Diálogo. Eu ouço, eu falo e as ideias vão surgindo desse diálogo. E os advogados têm um papel fundamental nisso, porque ele sabe a dor do cliente dele. Mas ele precisa também ajudar a construir a ponte, porque às vezes a dor do cliente dele é a dor da outra ponta, e aí cada um olha apenas para a sua própria dor e não consegue conversar. Por isso, Wander, e aí eu concluo aqui o meu raciocínio, eu sou muito, muito adepto dos meios de solução de conflitos, que são o que a gente chama Arbitragem, mediação. Alternativos ao Estado. Mediação, arbitragem, muito, porque nesses meios você tem a chance de praticar a arte da busca da solução do conflito. No Poder Judiciário, a gente é educado nas faculdades de Direito a levar o conflito, tentar ganhar e transforma todo o conflito num contencioso, né? numa guerra. É ganhar ou perder. Né? E quando, na verdade, o que o seu cliente ele acha que o que ele quer é ganhar, na verdade o que ele quer é solucionar o problema dele. Exatamente. Né? E no agro, a gente tem uma dinâmica que os relacionamentos eles estão muito ligados à safra. Isso quer dizer que a cada safra os relacionamentos se renovam, né? Então você não pode ficar brigando com um fornecedor. Até porque é um mercado muito concentrado também. Exato, em todos os sentidos, né? Então assim, não dá para você brigar com dentro da cadeia assim, e não resolver dentro daquela safra. Você tem que resolver porque a safra seguinte está aí e depois tem a outra, né? E no final da cadeia ainda tem o consumidor chinês, europeu, americano, né, do Middle East, enfim. Então, tudo isso tem que ser resolvido. A partir disso também, né, Fred? Tem uma racionalidade limitada, até naquele conceito econômico do que as partes de fato têm acesso à informação, né? Essa assimetria de informações. E quando a gente leva isso para o campo jurídico, a gente pensar esse advogado que está assessorando desde o produtor lá no interior do Mato Grosso, Tocantins, Goiás, para cima no Pará, há também o jurídico das grandes companhias, geralmente estão corporativo aqui em São Paulo, BH, Goiânia. Como que esse pessoal está se dialogando? Tá dialogando uns com os outros, né? Tá se conectando aí. Então, colocar a bola no chão para poder, de fato, ter um toque mais favorável para o mercado, para o negócio de ambos os clientes. Aí a gente vai para o meio dos métodos alternativos, até adequados de solução de conflito, que de fato a gente começa a pensar, né? Arbitragem como ferramenta, mediação. Hoje nessa questão, discutindo insolvência, recuperação judicial, a tutela cautelar tem sido uma medida também bastante utilizada, talvez poderia ser até mais utilizada para sentar na mesa com os credores e tentar de forma prévia negociar, mesmo fazendo uso ali de um instrumento temporário, usando o judiciário, mas eventualmente um credor que, cumpridos os requisitos e tendo essa necessidade, talvez em vez de um RJ, uma recuperação extrajudicial, né? Numa composição de parte da natureza daqueles créditos, uma parte dos credores. Então, acho que como era cada feito vez no mais, passado recente, inclusive. Fomentar isso, essa discussão é muito rica. E tem uma pergunta que a gente gosta de deixar aqui sempre para os nossos convidados do Poder do Campo, na Pujante. Se fosse para a gente pensar no futuro, nós fazemos um recorte, estamos lá em 2036, daqui a 10 anos, e olhar para trás, pensar, precisamos ter feito isso para ter dado certo, para ter chegado aqui em boas condições de negociação nessa guerra tarifária, nesse jogo geopolítico, principalmente pela classe jurídica, olhando para a nova geração, que
que a gente precisa fazer daqui para lá? Ótimo, porque essa pergunta vai ao encontro do que eu queria deixar como lição final assim, da nossa conversa. Aliás, lição não, eu não quero ter essa pretensão de falar que... Mas assim, de conclusão, de mensagem. Reflexão. Exato. O que o direito internacional, as relações internacionais, o mercado internacional nos ensina, e que é a grande lição que a gente deve aprender para daqui 10 anos olhar para trás e falar assim, opa, a gente aprendeu naquele momento lá atrás, um momento difícil, a gente aprendeu a lição que nos trouxe com sucesso aqui a 2036, é dialogar, ouvir mais. Por que eu digo isso? Porque no mercado internacional, no comércio internacional, no direito internacional, essa ideia de imposição de força, imposição de interesse por meio da força, está mostrando que não funciona. Vejam o que está acontecendo no governo Trump. Ele está tentando impor a sua vontade para o mundo, com base na ameaça do seu poderio militar, como sempre foi, né? E em parte também com base nas questões econômicas, o tarifaço, tudo isso. E a gente pode dizer hoje, pela perspectiva que a gente tem hoje, que não está funcionando. Não está dando certo, pelo menos não da maneira como ele imaginou que poderia dar certo. Não está dando certo para eles, não está dando certo para ele, né? Exatamente, como ele esperava, não está dando certo. A popularidade dele cai, o déficit fiscal aumenta, a insatisfação e a situação do americano médio só piora. Nenhum dos objetivos não funciona. E a gente vai ver isso bem em novembro, porque tem as midterms agora, né? E a popularidade dele está baixíssima. Está baixíssima. E aí, então, por outro lado, os países que resolveram retaliar simplesmente também não estão se dando bem, porque a retaliação também não funciona, só agrava. Também aqueles países que simplesmente foram lá e concordaram, né, fizeram um acordo na forma de uma sujeição à vontade, aonde a gente encontra os melhores resultados, ao meu ver, naqueles países que têm capacidade de dialogar. Claro que dialogar significa engolir sapo, significa às vezes ter que fazer concessões, mas quem que não faz isso no dia a dia, né? E esse é o grande segredo. O mercado internacional, ele é assim, o seu cliente vai querer impor a vontade dele, e ele vai querer impor a vontade dele por milhões de razões. Às vezes para proteger o seu mercado interno, às vezes para proteger o seu eleitor, às vezes para recuperar a questão do déficit fiscal, às vezes por questões populistas. Mas se ele não tiver a capacidade de dialogar, ele acaba falando sozinho, né? Os países que têm capacidade de diálogo, o que fazem? Fazem acordos internacionais, acordos bilaterais, acordos multilaterais e aumentam o seu comércio. Eu tô achando que a gente tem que tirar o Mauro Vieira do Itamaraty e botar você lá, viu? Acho que vai melhorar. Ele faz a parte dele. E a gente tem um excelente corpo diplomático. Isso a gente... Mas a notícia boa é que vai render novos episódios, porque a pauta ela é extensa e a gente precisa trazer isso cada vez mais à tona, né, Fred? Então, acho que foi extremamente enriquecedor esse bate-papo. Esclareceu vários pontos aí que, de fato, são zonas cinzentas para muita gente, né, que acompanha a manchete, mas que, de fato, está sendo essa disputa, que está por trás, a gente discutir com um nível de racionalidade muito melhor, sem visões apaixonadas, e essa é a proposta da Pujante, da gente sempre trazer aqui pessoas mais qualificadas a nível nacional e até internacional como você. Então, obrigado por topar esse convite aqui, estar com a gente direto da Biblioteca Histórica da Sociedade Rural Brasileira, aqui, esse belo espaço aqui, ó, é uma baita decoração, dispensa comentário, a decoração é a taça só. O Fred, a Letícia, que contribuem aí
por todo esse acervo aqui histórico da agricultura brasileira. Esse ambiente fala muito do agronegócio brasileiro, fala muito das vitórias e fala muito também das sucessões de crise no nosso setor. E com tudo isso, olha onde nós estamos, né? Exato. É isso. E a importância da pesquisa, do estudo, desse aprofundamento, da filosofia por trás também, que permitiu a gente construir esse setor tão pujante. Então, quero agradecer a toda a audiência que acompanhou mais esse episódio do Poder do Campo, direto aqui de São Paulo. A Agro Pujante grava e faz mais uma entrega aí para vocês, pessoal. Quero pedir, para quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora, 2 segundinhos aí, clica. Se gostou, curte. Se não gostou, discurte aí também, porque ajuda curte também. no engajamento. Tem que fazer que o algoritmo entregue aí, leve essa mensagem mais longe e a Pujante consiga ser cada vez mais esse polo, esse ecossistema de pensamento jurídico, com várias vozes, divergentes ou não, mas com várias vozes pelo país que contribuem com o fortalecimento jurídico do setor produtivo. Então, obrigado a todos vocês pela audiência, obrigado Letícia, nossa co-host aqui mais uma vez, prestigiando, fazendo ótimas perguntas, intervenções, e Frederico Favacho, que é nosso professor aqui, colunista, acompanha a coluna dele lá no site da Pujante, no portal. É uma coluna extremamente relevante, ele está sempre escrevendo lá, semanalmente ou quinzenalmente, né, Fred? Quinzenalmente ele está contribuindo lá na coluna. Eu sou leitor assíduo e recomendo que você também acompanhe por lá. Se quiser... Muito bom, muito obrigada, foi esclarecedor. Vários pontos o Wander falou aqui que ainda são zonas cinzentas, né, para o debate público. Eu acho que esse é o papel da Pujante, então ajudem a missão a chegar mais longe, compartilhem e mais uma vez, obrigada. Prazer foi todo meu, e sempre que quiserem pode me convidar, que vocês perceberam que eu gosto de conversar. Vamos chamar, a gente também, cuidado. Nossas oportunidades. Isso é uma característica, né, da gente que é do agro, a gente gosta de uma prosa, né? O dedo de prosa é um cafezinho. Um cafezinho, um dedinho de café, um dedinho de prosa. Na casa da cafeicultura aqui ainda tá bom demais, né? Pessoal, até a próxima, nos acompanhe, continue nos acompanhando aí, que tem mais episódio pela frente. Grande abraço.